boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação, boa noite para quem for estar ao vivo. Estamos começando mais um Papo de Longão. Tivemos alguns problemas técnicos para conectar, mas agora conseguimos. Vamos esperar aqui ver se nosso convidado chega aí. Boa noite, Rodrigo Tucano. Boa noite, Juliana. Vamos chegando. Hoje, Papo de Longão número 21. Estamos hoje aqui, ó, em ritmo já de trum. Sábado aí temos trum em areia e eu já tô aqui, ó, já tô pronto. Pronto para ir encarar o meu primeiro half. E ó, nosso convidado acabou de chegar. Vamos lá. Gente, confirma se está ouvindo direitinho. O áudio tá bom, o vídeo tá bom. Boa noite, JP! Boa noite, meu amigo, bem-vindo! Boa noite. Até me engasguei com meu café. Eita, chuva para atrapalhar! Cheguei aqui. Até minha filha não quer sair do meu colo. Passou o dia inteiro sem mim e a chuva aí tá tremenda. Mas sigamos. Sigamos. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Isso aqui é o Papo de Longão. Hoje em ritmo de trum, ó, já se preparando para ir para o sábado. Estamos aqui no trum e estamos aqui na garrafinha com Maratona de João Pessoa. Ó. Muito bem, tem que manter hidratado, mesmo no inverno. Exatamente. E com muita alegria estamos recebendo hoje ele aqui, que é a nossa maior agenda da corrida. O cara que está em todo canto, quer saber uma informação sobre corrida? Quer saber dicas de corrida? Você quer cupom? Você quer saber lugares bons de fazer compra? Quer comprar tênis? Quer todo mundo? Procura Corre JP. Você vai ter tudo lá. Boa noite, João Paulo. Muito bem-vindo e gratidão por ter topado. Eu agradeço bastante, tá? Tendo esse momento com você e com todo mundo aí que tá chegando. Mas sabe que a gente, toda semana não é fácil, assim, entendi que não é fácil. Hoje não foi um dia fácil, acho que para ninguém de uma pessoa. Acho que desde ontem tá desse jeito. Trânsito, é acidente, é chuva forte. A Pedro II já estava inundando onde eu passo, mas estamos aí, estamos juntos. Muito, muito, muito bom, assim, poder compartilhar conhecimento com você, Anderson, com o pessoal que tá chegando. Ontem eu ainda vi umas partes de Tucano, aí vinha de moto, mas hoje assisti lá no YouTube, já deixei meu joinha lá direitinho, porque eu queria saber tudo que ele falou, né? Para não dizer alguma coisa errada aqui, depois ele me matar, né? Que nada, meu amigo. Como eu falei, aqui é... Aí, boa noite. Temos filhote e tudo hoje aí. Como eu estava dizendo para Tucano estava perguntando, mas peraí, tu quer que eu vá falar de quê? Eu digo, cara, é o seguinte, Papo de Longão é Papo de Longão, como o nome diz. A gente começa querendo saber quem é a pessoa, o que é que ele faz antes de correr, como é a vida agora depois de correr. Como termina, ninguém nunca sabe, porque tem aonde a conversa levar e tem interação com o pessoal. Então, é bem à vontade, não é entrevista, é conversa. A gente está aqui batendo papo. E para começar, eu vou deixar que você se apresente. Eu sei que a grande maioria aqui já lhe conhece, mas pode ser que tenha alguém que ainda não conheça. Quem é João Paulo? Quem era o João Paulo antes da corrida e como é que ele chega na corrida? Simbora. Então, para quem não me conhece ou para quem já me conhece, sabe um pouco aí da minha história, sou nascido na cidade de Sapé, terra do abacaxi, né, que hoje tem corrida, no meu tempo não tinha, hoje tem. Morei lá, acho que até meus 17 anos, 18 anos, depois fui me aventurar aí no mundo, né? Já conseguia sair de casa sozinho, sem estar dependendo da minha mãe para estar vindo em João Pessoa, indo para Campina. Antigamente eu pegava as listas telefônicas, via o mapa e ia para aquele lugar ali pelo mapa, não existia nada de GPS, era o mapa mesmo dentro da lista telefônica, então eu conseguia andar em João Pessoa só olhando isso aí. Até que uma tia minha pensou que eu ia virar office boy, né? Que era uma profissão antigamente também, aqui em João Pessoa, mas eu nunca tive coragem de ser office boy, de vir para cá. Aí
fui muito da renovação, fui muito da igreja, né? Coroinha, coordenador de crisma, catecismo, renovação carismática, Legião de Maria, uma infinidade de coisas na igreja. Uhum. Eu fui da carismática. Ah, legal. Até que um dia eu decidi ser seminarista. Poucas pessoas sabem que eu fui seminarista. Então, eu passei um ano morando em João Pessoa, no seminário menor, e passei um ano morando no seminário maior em Campina Grande. E daí eu vi que não era... Consegui ver no primeiro ano que não era o que eu queria seguir na vida. E aí voltei para casa dos meus pais, comecei a trabalhar... Olha só os sinais. Comecei a trabalhar na loja de festas, aí já fui garçom, fui DJ, fui animador de criança, fui muita coisa, né? Mesmo sem conseguir fazer as palhaçadas, mas estava lá, né? Daí eu consegui um emprego numa loja de calçados. Foi aí que eu tive contato com calçados, mas nesse tempo a gente não tinha essa visão ainda de tênis para corredores, nada. Era tênis normal mesmo, marca Olímpico, essas marcas normais aí. Então, trabalhei uns 8 anos na loja Real Os Calçados, que, graças a Deus, foi onde me deu regra e compasso também para algumas coisas, chegar também aqui em João Pessoa, porque foi através da contratação dele para eu vir para João Pessoa, foi que eu me apaixonei e fiquei. Nunca tinha pretensão de morar aqui. E aí eu comecei a buscar outras coisas. Foi quando eu entrei para ser químico, fiz um período de química, mas era horrível em matemática, em cálculos. E aí eu desisti de química, fiz de novo o vestibular, que quem é do meu tempo fazia vestibular, não era Enem, a gente tinha que fazer o vestibular em 3 etapas. Fiz vestibular, passei para arquivologia, me apaixonei, era dedicado 100% ao curso. Larguei emprego e só queria ficar como estagiário. Estagiei Sebrae, estagiei no Ministério Público, infinidade de coisas. E aí depois que eu... Engraçado, né? Tu e Tucano passou pela química. Olha, um passado comum de vocês dois. E o João do canal Mais Corredores, ele é químico, né? Eu peguei o WhatsApp dele essa semana que eu tô convidando ele para vir. Aí quando apareceu um monte de coisa de química, eu digo, será que eu acertei? Era ele, né? Ele é químico. E daí fiz arquivologia quando eu estava terminando, eu entrei para trabalhar no hospital, na parte de faturamento e arquivo, e tô lá até hoje, né? No hospital. E foi lá que os meus amigos me desafiaram a começar a correr. E aí a primeira corrida foi uma corrida beneficente da Igreja Batista ali de Miramar, que eu participei. Minha primeira medalha, que tenho o maior orgulho, ela é de madeira, tá guardada ali. E aí eu fui para essa corrida. E daí em diante eu fiquei na corrida e eles não ficaram. Eles não ficaram. Eita. Eles desistiram dessa coisa da corrida. E eu tô já aí há 5 anos, né, correndo. E já passei por muita coisa que a gente vai conversar aí. Acho que eu falei muito. Não, tranquilo. Mas tá aí um relato de uma pessoa realmente que os caminhos vão levando. Cada coisa aí teve um sentido para ele trazer. Tem algumas pessoas já chegando aqui, dando boa noite, saudando aqui JP. Pessoal aqui colocando, ó, areia é logo ali. JP é o cara. Mulheres Fitness de Itaporanga. Olha, Tucano colocando. Fez química também. Passado com a história de João. Você, João, grande humildade, conterrâneo. Abraço da nossa assessoria, Leandro Ribeiro. Essa é a Helena, lá de Sapé. Ela sempre está aí acompanhando. É uma das pessoas que acompanha bravamente aqui o canal. Então, abraço aí pro pessoal de Sapé, que tá formando um grande grupo de corredores lá, e o pessoal tá começando a ser bem veloz mesmo. Então, assim, quando eu vou pra Corrida do Abacaxi, eu já fico louco em ver os meninos lá e as meninas, porque estão de cabeça aí na assessoria do Léo, o Léo Ribeiro, tá indo da assessoria pessoal, e isso é massa. Que legal. Mas, JP, tu falou que foi para essa primeira corrida, aí que o pessoal te convidou.
Tu chegou a entrar em assessoria tudo, fez um treinamento sozinho, tu passou muito tempo sozinho, como é que tu começou Não, acho que essa brincadeira dá para ficar mais um tempinho. Foi logo nessa primeira corrida, tu já sentiu vontade de continuar ou ainda ficou tendo algumas coisas aí? Não, depois dessa primeira corrida eu fiquei com vontade de continuar. Aí o que acontece? Na empresa tinha muita gente sedentária. E aí, por fazer isso, e as meninas queriam perder peso, eu inventei na empresa o projeto Medida Certa. E assim, eu já mostrei para vocês uma foto minha que era um pouquinho mais cheinho. Eu não fui essa história de obesidade, né? Eu não fui o padrão de obeso, mas assim, eu era cheinho e me incomodava, porque eu não me via daquela forma. E aí eu falei, vamos fazer o projeto Medida Certa. Aí o povo olhava para mim, mas você tá tão bem em teu corpo. Eu falei, não dá para mim. Então eu vou emagrecer junto com vocês. Aí a gente fez o projeto por quase 2 meses, teve acompanhamento do nutricionista, e a gente se reunia para correr lá na lagoa, e aí a gente fazia estrotinho e tudo mais. Só que aí eu também comecei a fazer esse desenfreado, porque quando a gente entra na corrida a gente faz coisas loucas, né? Então comecei a fazer desafios desenfreados loucos, aqueles desafios do 99, acho que é 99 app que tem, de desafios online. Aí eu fiz o desafio todinho do tio Barba, fiz dos animais, um monte de desafio tinha lá, eu estava fazendo, né? E aí passou esses 2 meses lá com o pessoal, aí muita gente mesmo emagreceu. Gente começou a correr, aí depois parou, aí ficava aquele efeito assim. E depois foi sendo demitido, saindo o pessoal, então não sei como é que estão hoje, mas foi dessa forma. E aí nesse intermeio eu só corria sozinho. Só que eu tinha um sonho de correr uma meia maratona. Porém, ela não podia acontecer assim, de um dia para a noite. Precisava ter assessoria. Na preparação. Então você já pensava na assessoria quando pensava Sim. nesse sonho. Legal. Por quê? Eu sou muito do consumir conteúdo. Eu não gosto de entrar em alguma coisa se eu não leio, se eu não vejo aquilo. Então, foi quando surgiu no Instagram, quando eu fiz meu Instagram, começou a aparecer assessorias a me seguir. E aí apareceu a Paraíba Running. Aí eu fiz, vou conversar com esse povo. Aí marquei com o Gabi e Alan. Aí a gente se encontrou lá no Tambiá. Nossa primeira conversa foi em Tambiá. E aí eu fui o primeiro aluno da assessoria, que ainda estou até hoje lá, com os meninos. E aí, no primeiro treino, a gente foi lá na orla, a gente começou a fazer o primeiro treino, aí eu falei, é isso que eu quero, né? A gente começou a treinar, foi fazendo a planilha direitinho, só que nesse meio, de não respeitar a planilha, foi que eu me estrepei, né? Aí era a planilha da assessoria, mas tinha que cumprir tantos K do desafio e tal. O que é que aconteceu com o JP? A primeira lesão, né? E aí eu comecei a sentir só uma dorzinha do lado direito, eu achava que era normal, e colocar gelo e fazer compressa, ia dar certo. Bom, vamos continuar. A meia maratona tá bem adiante aí, 2019, vamos continuar. Meu amigo começou a fazer um rachãozinho na minha tíbia direita. E aí chegou o ponto, fratura por estresse. Chegou ao ponto de ter a canelite por conta do tênis e tudo mais, e ter começar a fratura. Só que aí começou um edemazinho por dentro, mas não ficou roxo, só que eu sentia a bolinha. E eu fui mascarando com anti-inflamatório, compressa, até que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Como eu tinha o plano Bradesco, não a Mil, aí eu fui para o médico automaticamente, quando tocava, já doía, né? Que eles fazem o toque, né? E aí meus treinadores, Gabi e Alan, ficaram preocupados, porque eu tinha uma meia maratona próxima. Tudo bem, eu fui para o médico, aí o médico fez a ressonância, aí fez fratura por estresse. Aí eu botei a mão na cabeça e disse, mas doutor, e agora? Como é que eu vou fazer para correr minha meia maratona? Ele falou, e agora são 3 meses parado. Exatamente. Foram 3 meses que eu chorava de dizer assim, isso vai frustrar meus planos, não vai dar certo e tal.
mas foi 3 meses para eu pensar no que eu precisava fazer para estar na corrida. E aí passei 3 meses, tomei 7 dias de anti-inflamatório bem pesado, compressa, pomada e tudo. Quando eu terminei os 3 meses, que eu voltei, o medo já era outro. O medo era colocar o pé no chão e acontecer alguma coisa novamente. Né? Só que aí, quando você sai de uma fratura que eu queira a Deus que quem está assistindo não tenha isso, né? Não deixe acontecer, eu já não tipo, fazia muito esforço na direita, e aí eu fico compensando na esquerda. E essa compensação é que vai levar a outra lesão. Resultado, fiz a meia maratona, voltei, estava tudo bem, aí correndo de novo, normal e tal, e compensando. O que é que aconteceu? A perna esquerda teve ciúme da direita e fez a mesma lesão, sendo que mais dolorida, mais sofrimento, e aí... Outra por estresse? Só que essa, quando eu senti logo a dor, ela fez só o rachãozinho, não tão grande como a direita. E aí foi menos tempo para poder se recuperar. Só que só voltando um pouquinho da primeira para a minha meia maratona, depois que eu voltei a correr, aí comecei a fortalecer com a doutora Clarissa, que é lá da... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do programa que ela tem, essa rede de academia, que é com o próprio peso do corpo, que Fábio também fazia lá. Dr. Fit. Aí eu saía daqui de Gás, eu morava no Gás, e ia lá pro Bessa fazer, mas foi o fortalecimento dela que me ajudou, né, a fazer também a meia maratona. Então, assim, foi a Paraíba Running de um lado e a doutora Clarissa do outro, que me apoiou muito a fazer, né, isso aí. E fora também, que ainda tive umas liberações e tudo mais com o pessoal da Fisio Renovado, que até hoje são os meus amigos, são meus parceiros, e é onde eu confio minha perna. Falo sempre, eu confio minha perna para Alice e Elias. Eu tenho muito medo de ir para outro canto, sabe, assim, porque eles já sabem onde tocar, já sabem o que vai mexer, já sabem o que vai fazer, então confio cegamente neles. Não, é desse jeito mesmo. Eu tive fratura por estresse também, e foi desse mesmo jeito, querendo me preparar para fazer a primeira meia, só que aí eu tive o agravante. Estava com sobrepeso, tênis sem amortecedor. Na época eu treinava na ZK e tava ia ter aquela meia de jampa que Magnato organizou logo depois das 10 milhas. Eu louco para fazer aquilo, eu não sabia nem que existia ciclo de preparação para meia. Não, eu vou fazer. No dia que veio, acho que faltavam umas 3 semanas, era para eu fazer 14 quilômetros no longão, fui fazer 18. Resultado, quem estava me acompanhando nessa época, era estagiário na ZK, era Renato. Aí Renato foi puxar um educativo, no educativo eu senti a dor e ali mesmo eu fiquei. Aí o que é que houve? Voltei do educativo mancando. Quando vê, o médico passa anti-inflamatório, tudo, até que eu fui num médico que corria, e ele pediu para fazer a ressonância, ele disse, fratura por estresse no colo do fêmur. Por pouco eu escapei de uma fratura que eu poderia ter que colocar uma prótese no fêmur. Então, isso aqui, gente, obedecer planilha, fazer direitinho, não queimar etapa. Vocês já pegaram aqui 2 exemplos do que acontece quando a gente tenta pular etapa. Eu fico com muito... E vamos dando modo. Não, pode falar. Pode falar. Tô falando... Eu fico com muito medo hoje quando eu vejo que tá chegando uma massa, depois da pandemia, tá chegando uma grande quantidade de pessoas. Eu acho louvável quem está buscando a corrida, quem está correndo por saúde, mas tem muita gente, muitos corredores, que não estão se respeitando. Por quê? No digital, eu tenho muito medo hoje, diferente de quando lá atrás, antes da pandemia. A gente que está na frente tem uma responsabilidade social muito grande com quem está aí do outro lado da tela. Então, seja na parte psicológica, seja na parte física, seja o que for, mas a gente tem que ter como eu posso dizer, uma maturidade daquilo que a gente vai falar, ou daquilo que a gente vai entregar. Então, assim, eu tenho muito medo de estar fazendo algo que cabe a mim,
que eu consiga fazer e outra pessoa tente fazer a mesma coisa que eu estou fazendo sem ela ter condições daquilo ali. Tipo, meus treinos, eu não costumo colocar que estou fazendo X coisa, Y coisa, tal coisa. Não. Quando eu coloco meu treino, eu coloco, às vezes, eu coloco a fotozinha com 5K, que não é nem lá essas coisas. Às vezes está lá com 30 minutos, 28 minutos, sabe? O resumo. Para isso. Porque, assim, eu tenho muito medo das pessoas assim, eu quero passar João, eu quero passar Anderson. Para isso eu preciso ter um estímulo maior, que talvez ela nem pense no meu estímulo, mas para isso eu preciso correr mais que eles, e aí quando vem na corrida eu quero passar eles e tal. Então eu fico muito com medo. Por quê? Vai que a pessoa faça uma lesão dessa e depois diz assim, porque eu vi fulano fazendo, eu queria fazer daquela forma. Então assim, hoje eu tenho essa consciência de ter esse medo. Outra coisa, quando eu estou consumindo ou utilizando o meu pré-treino, algo do tipo que quando a gente recebe, a gente tem que divulgar o produto, a marca, eu primeiro vou testando em mim, vou vendo se aquilo funciona. Falo para as pessoas que é legal, mas eu deixo com ressalva, como eu falei na minha live. Gente, suplementação é séria. Fala com o teu nutricionista, vê com ela, certo? Vê primeiro, porque às vezes vem nos kits um sachêzinho para você testar, mas às vezes tem pessoas que não se dá. Teve gente que falou para mim, eu não me dei com um tal de diabo verde, não sei o que e tal. Eu disse, não é dessa forma que a gente utiliza. A gente primeiro pergunta se dá, se o corpo precisa de suplementação. Então, para saber disso, tem que fazer exames, né? Exame de sangue. Isso. Para saber se você está precisando de X, Y, Z. Não é porque eu tomo, Anderson toma, fulano toma, que eu vou tomar do mesmo. Não. Existe fornecedor, existe fórmula, existe várias coisas diferentes, né? Isso é importante você falar, porque realmente o virtual tem criado, nem de agora, desde que inventaram o doutor Google, as pessoas querem até se consultar sozinha, vai lá ver o que é e já quer pegar o remédio. E a gente da área da corrida tem um apelo muito grande no digital, as pessoas têm várias plataformas, vários sites, vários não sei o quê. Só que tem que lembrar, gente, aqui João Paulo está falando de uma atitude responsável. Ele representa algumas marcas, mas ele testa e fala. Mas tem muita gente que às vezes recebe dinheiro para dar aquele negócio e vai passar como um vendedor. Então você tem que tomar cuidado no que está consumindo também nesse sentido. Então um acompanhamento não dá para dispensar. Um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricionista. Se você tem problema cardíaco, se você tem pressão alta, se você tem isso. Do mesmo jeito que tem gente que tem médico que quer tirar a corrida a todo custo, tem gente que também faz as coisas sem nem consultar um médico. Então isso também é bem perigoso. Mas, João, tu falou um negócio legal, que foi a história aí do teu Instagram. Quando é que surge a ideia do Corre JP de começar a registrar, de começar a fazer essas agendas, de começar a ser esse divulgador de informações, esse comunicador da corrida aí com o pessoal? Como é que começa o perfil do Corre JP? Então, depois de passado, né, comecei em março de 2018 a correr, e aí eu ficava procurando se tinha algo que pudesse me mostrar aí esse mundo, quando ia ter a corrida, quando não ia ter e tal. E eu não encontrava a Paraíba. Na verdade, tem um site que até hoje ele funciona, que eu acho legal, que você coloca assim, corridas, acho que é Corridas Paraíba, é um vermelhinho, que já tem faz muito tempo, ele tem uma lista. Eu não sei se é o Zé Mário que preenche ele, eu não sei quem preenche ele. É mais antigo do que eu esse site, então. Eu acompanho ele também. E aí, eu ficava olhando lá e me baseava. Aí um colega meu falou assim, por que tu não constrói com um cara de João Pessoa, com as corridas de João Pessoa e tal? Foi quando eu pensei em fazer o Corre JP, dia 10 de julho de 2018. Foi minha primeira publicação. E aí eu comecei a pesquisar, ver o que é tênis, ver o que era cadastro e tudo mais. Só que a ansiedade de você ter público, de você querer ter gente, você vai, tipo, na louca, postando, e aí vai. Sem contar que eu queria, tipo, o resultado de ter pessoas vendo a minha página para ontem, sabe? Eu
eu queria hoje dormir e amanhã acordar com 10 milhões dentro do meu Instagram. Aí foi quando uma pessoa entrou que eu, graças a Deus, tenho essa pessoa do meu lado que me ajuda muito, que é a Mardênia. A Mardênia começou a ver meu Instagram, começou a ver que eu tinha um potencial para crescer, mas que não era daquela forma. E foi através dela que eu aprendi muitas coisas para desenvolver. E a partir daí eu comecei a gastar dinheiro com o curso, fazendo curso de Instagram para entender como era a plataforma. Não foi assim do dia para a noite, porque o que eu percebo hoje é assim, as pessoas pensam que eu, você, o Tucano, todo mundo tá ganhando 10 tênis semanais, tá ganhando 10 meias semanais, camisas semanais e tal. Aí faz assim, eu vou construir um Instagram de corrida. Louvável, né? Louvável construir. Mas aí você tem que pensar o quanto de tempo você vai colocar, o quanto a sua vida você vai colocar ali, o que você vai fazer para colocar ali, o que você vai buscar, blá, blá, blá. Não é só fazer. E aí, eu comecei a fazer todos os cursos de Instagram, quando eu via que dava para eu pagar. E aí, eu bebendo água de um pensador, de outro, e fui formulando, né? Fui formulando. Não foi fácil, depois de quase 5 anos foi que eu cheguei nesses 10, que todo mundo sonhava ter os 10, porque eram os 10 que liberavam tal coisa. Não libera nada. Não libera nada. Caiu o mito. É só ilusão, não libera nada. Né? Mas eu já vim aprendendo lá com eles que era só ilusão essa história de 10 e tal, não tem. Por quê? Hoje, quem tem menos consegue atrair mais e consegue juntar uma massa de que quem tem trilhões. Sabe? Então, assim, eu nunca me preocupei, depois que Mardênia começou a conversar comigo, eu nunca mais me preocupei lá no primeiro ano de ter muita gente. O que eu queria era ter pessoas comigo que agregasse aqui no Instagram e que curtisse a minha vibe junto com elas. Isso. E aí foi que terminei 2018 bem tranquilo, bem legal com todo mundo, fui conhecendo outras pessoas, porém eu nunca colocava a minha cara para as pessoas saberem quem eu era, né? Eu tinha esse receio, tinha vergonha, não queria falar nada. E aí o Instagram foi evoluindo, começou a ter vídeo, começou a ter lives, mas eu não tinha coragem. Aí uma amiga minha falou assim, para você estar aqui, você tem que dar as caras, né? Que foi a Bela Fit, que também me ajudou bastante a entender esse mundo. E aí, Bela falando, aí eu comecei a fazer uma live, uma vez perdida na vida, né? E aí fui ficando, né? E depois foi quando eu comecei a colocar a cara mesmo para valer aqui, dizer, sou eu, estou aqui. Porque antes, se você perguntasse o que era o Corre JP, todo mundo dizia que era Corre Jampa. Né? Quando eu comecei, eu pensava que era isso. Né? Ou Corre João Pessoa. Só que quando eu fiz, eu queria colocar Corre João Paulo, mas não tinha, que alguém já estava usando. E eu deixei Corre Underline JP, que eu queria o Corre JP normal, mas tem um Instagram aí que não mexe, não faz nada, mas tem lá. E o Instagram não libera pra gente pegar e ficar com o nome oficial. Né? Mas nesses 5 anos eu experimentei muita coisa. Passaram muita gente boa aqui. Trouxe muitos conteúdos psicológicos, médicos ortopedistas, infinidade de gente e ainda consigo trazer para conversar. Que massa. Bom, gente, dando aqui boa noite ao pessoal que está chegando aí também. Todo mundo saudando aí o João Paulo. Boa noite ao Kleber. Ó, Márcia trazendo aqui. Falo sempre que Corre JP é minha referência antes mesmo de vir morar aqui em João Pessoa. O primeiro que conversei sobre a região. E acompanhava o Instagram lá do Sul. E muitos amigos seguem ele. É referência na Paraíba. Ó. Márcia é uma das pessoas que morava fora mesmo. E aí ela veio para cá, tem referência. E a gente se encontrou no primeiro treino dela, lá na assessoria que ela foi. A gente fez um treino que, em janeiro, a gente faz o treino de base na assessoria, que é mais para a gente sair do asfalto e fazer na areia, né? Na praia. E fica um treino bem pesado. E aí eu fiz par com a Márcia lá nesse primeiro treino que ela foi na assessoria. E foi bem interessante. E daí a gente continua amigo até hoje. Aí conversa, fala, troca figurinha. Então, é isso. Legal.
Então, você já começou diferente, né? Porque geralmente algumas pessoas começam com o Instagram registrando seus treinos para depois que resolve. Você já começou realmente querendo trazer informação. Você já queria trazer o que você sentia falta que não encontrava para você, Sim, né? pra você ter noção, nesse tempo eu já procurava saber o que era pisada supinada, neutra, pronadora, se meu pé era pronado, se meu pé era supinado. Aí procurava alguém que fizesse um teste de pisada aqui, de uma pessoa não encontrava. Aí comecei a ficar maluco depois da lesão. Aí eu comecei a procurar um lugar que fizesse... Como é que a gente fala, meu Deus, o nome do teste? Não é o do pé mais não, já é para ver sua passada e tudo mais. Aí eu fui parar numa clínica bem aqui em João Pessoa. Fiz esse teste, mas nunca me deram o meu exame da maneira correta que tem que ser. Nem capinha veio no meu exame. Nunca me deram o CD. Mas aí fiz, aí vi que tava colocando mais para um lado, o pé tava indo para o outro e tal. Mas era uma loucura dentro da cabeça, minha cabeça de corredor. Aí queria usar short, bermuda de compressão. Aí queria usar meia de compressão, a todo custo. Tinha que sair correndo procurando. Aí eu queria usar um tênis, aí ficava perguntando um ao outro como eu ia fazer esse tênis, como eu ia utilizar o aí, como ia usar o chip, como ia usar tudo. E aí foi isso que me fez fazer lá atrás as primeiras postagens sobre essa parte para o corredor, porque tem muita gente que não sabe. Eu já vi corredor com um chipzinho aqui, como se fosse pulseira de micaranda, pulseira de entrar em camarote, né? Já vi gente com o chip, com um brochezinho assim, o chip voando na camisa. Então, assim, são coisas que eu não passei, graças a Deus. Eu consegui seguir certinho. Que massa, cara, massa. Isso já explica muito, porque é bem do teu perfil, você já falou, você é um cara que gosta de ler muito, de entrar num canto que você gosta de estudar, então isso mostra também o requinte que tem do teu perfil, de você realmente pesquisar antes de colocar, e a gente nota que você tem todo o cuidado com o que você divulga, não é simplesmente como muita gente, chegou, vai. Bom, gente, vocês fiquem à vontade também para mandar perguntas aqui para o JP. Hoje é o dia assim, ó, tá aberto a temática, o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Mas eu queria que você falasse, enquanto o pessoal vai pensando aí em pergunta, e a primeira meia maratona que você tanto sonhou, como é que foi? Foi qual prova e como é que foi lá no dia? Deu tudo certo? Minha primeira meia maratona foi a do Rio de Janeiro, né? A mais, que era Olímpicos, que hoje é Adidas, né? Então, Isso. eu fui, depois do período de lesão, só tinha mais 2 meses para estar ok, eu fui para dizer, eu vou fazer da melhor maneira possível, sem precisar me esforçar. Então, assim, fui curtindo quilômetro a quilômetro, vendo as belezas do Rio de Janeiro, e quase que não acontecia essa meia maratona, porque teve muita chuva. Aí o percurso de 2019 teve que mudar, porque desceu aquelas pedras na Oscar Niemeyer, acho que era isso, né? Que antigamente era esse percurso antigo, que o pessoal adorava, né? E mudou para esse percurso novo que vocês fizeram agora. Então, estava na eminência de acontece, não acontece, acontece, não acontece. Aí eu correu. Mas assim, fui bem tranquilo, quilômetro a quilômetro, vibrava com todo mundo. Você sabe que a energia é diferente lá. Não sei o que é que dá no povo, não. É muita gente, é muita, muita gente. Então é gente gritando, é gente, O povo é gente abraça mesmo a prova. aplaudindo. Sabe assim, eu me senti em outro lugar. Então, quando eu estava perto dos quilômetros finais, eu usei muito a tática de uma psicóloga que eu admiro muito, que é a Vanessa, que por sinal também ela deu palestras aí no Coisa da Maratona, e hoje ela é representante da ACE, que assim, ela é uma da ACE que Runs, que tem um projeto da ACE em todo o mundo. Então, ela falava assim muito pra gente, porque na feira tinha palestras antigamente, eu não sei se dessa vez teve, né? Então, a gente assistia a palestra. Então, eu tive a palestra lá, conheci a primeira vez o Silvio Boyer, o corredor, o Sérgio lá, o Edu, todo mundo por conta da palestra que eu fiquei lá. Então, a Vanessa falava assim, quando você estiver fazendo uma meia maratona ou uma maratona, não vá na sua mente dizendo assim, mas é longe. Mas será que eu vou chegar? Não. A única coisa que você coloca na mente é, nunca foi longe. E
visualiza a tua chegada. E era isso que eu fazia quando passava no quilômetro. Nunca foi longe, nunca foi longe. Eu tenho um post meu lá da meia maratona, quando eu fiz a primeira, que eu agradeci muito a ela, porque foi com essas palavras que eu usei como mantra para chegar na linha de chegada, sabe? Então, assim, eu todo momento fazia, nunca foi longe. E isso dava força, não dava cansaço, não. Aí foi impressionante, sabe? Aí cheguei, aquela vibração, todo mundo abrindo minha bandeira, que eu botava minha bandeira assim, no corre preto. Aquela euforia lá do pessoal, tinha chuveirinhos para tomar banho, estava muito quente. Acho que esse ano vocês pegaram um pouco de chuva, frio, não lembro. Mas no meu período foi muito quente, fez muito sol. E a gente se refrescava, sabe? Depois tinha a festa e tudo. Foi muito bom. Aí, quando terminou a maratona, para ir para casa. Dolorido. Para chegar lá no apartamento, subir a escada. Foi um sacrifício. Mas fui. Aí eu disse, vamos dormir, que amanhã tem 5K. Aí no outro dia fui fazer 5K. Todo dolorido. Mas assim, eu falo... E conseguiu? Consegui, porque os 5K no Rio de Janeiro, no outro dia, que ficava no outro dia, é muita gente. Então, esses 5K você não vai fazer, tipo, correndo o tempo todo. Porque era muita gente. Então, assim, vai ser um percurso que você vai caminhar, que você não vai conseguir fazer, vai ser um percurso de trotinho e tal. E foi isso, eu fiz 21 e 5 lá no Rio de Janeiro. E esse ano eu ia repetir esse feito, mas não deu certo. Mas tudo tem um quê, tudo tem um porquê, e só ele lá em cima vai reger. Não, que legal. É interessante isso. Antes da gente ir para essas distâncias maiores, como é a maratona e maratona, a gente tem muito essa preocupação da distância. Aí, lógico, tem que preparar, você tem que estar preparado fisicamente, não dá para fazer a loucura que aquele coach mandou o rapaz correr uma maratona e ele morreu no quilômetro 15, achando que é só mental, são as duas coisas. Mas essas estratégias mentais é uma coisa incrível. Teve uma também que eu peguei, que eu sempre pensava nisso, essa de mentalizar como a gente chega, é uma que eu sempre usava, mas teve uma que eu achei legal, foi do Kipchoge, que ele dizia o seguinte, quando estiver começando a ficar difícil, sorria. Porque quando você começa a sorrir, você joga endorfinas no teu corpo entende que você está bem, e você começa a ter sensação de prazer, e continua pensando. Aí eu misturava, pensar o final e começar a sorrir, e a alegria, tanto que eu nem tinha me tocado tanto. Minha esposa que chegou e fez, por que tu ri tanto durante a filmagem do teu vídeo, hein? Não, porque eu tô feliz já. Mas tu não para de rir. Eu digo, vai ver que eu tava muito cansado. Desse jeito. Mas se você me perguntasse hoje, João, você faria essa meia maratona nesse período curto, né? Curto porque foi um ano. Talvez eu ia repensar, mas como eu tinha em mente que era algo que eu tinha que fazer naquele ano para mim, né? Eu acreditei no processo, né? Então, eu não ia muito para muitas corridas, a não ser o circuito das estações, e consegui fazer certinho o que eu tinha que fazer lá, mesmo após a lesão. E foi isso. Mas se eu tivesse uma consciência mais madura e tudo mais, talvez ela não existisse. Talvez ela não existisse. Hoje eu sou muito cobrado para fazer minha maratona. Aí muita gente pergunta, você tem 5 anos, já tem lastro de fazer a maratona. Aí eu falo, vai chegar. Né? Eu já tentei começar o treinamento de uma maratona, vi que era muito pesado, não é fácil, e aí desisti. Isso para mim é fracassar? Não. Isso para mim foi algo no meu coração que me mostrou que o momento não era aquele. Não é o momento que as pessoas querem que eu faça. Tem que ser o momento que meu coração e eu desejo fazer. Então, assim, não divulgo o dia que vou fazer, nada, sabe? Eu não quero transportar isso e nem quero criar expectativa em ninguém. Eu quero que brote no meu coração e eu faça o percurso do jeito que tem que ser feito. Assim como você fez. Você sabe que é doloroso, né? Semanal você tem que ter uma rodagem aí 200 km, 250 km quando vai chegando num período da maratona.
Só que tem gente que brinca com isso, acha que eu corro 10, 15, aí vou me superar, vou fazer 42 agora na Maratona de João Pessoa. Não tem nem um ano ainda de corrida, não tem nada, mas quer fazer. Claro, gente, tô falando assim, não tô... como é que eu posso dizer? Até me falta a palavra. Mas assim, a vida é sua, né? Você sabe o que pode ou não pode ocorrer com você. Você pode fazer o que você quiser, assim. Só que de experiência, visualizando as coisas e conversando com outras pessoas, a gente pede um período grande aí, um lastrozinho massa de treino, de tudo mais, para que você consiga fazer uma maratona. Porque imagina tu não conseguir fazer uma maratona e tu ficar com a sensação de fracassado. E aí teu psicológico depois não deixar você tentar se aventurar de novo na maratona. Então, assim, eu fico preocupado com isso. Então, quando alguém vem conversar comigo, eu vou fazer uma maratona, que eu vejo que a pessoa não faz nem uns 5K, tipo, legal. Não tem muita prova de 10. Nunca correu um 21, como é que você vai se jogar nos 42? Entendeu? Lógico, tem aqueles que é fora da curva, ele vai dizer, mas tem pessoas que são fora da curva, mas não é a regra geral. Então, se é para apostar, eu acho que é mais fácil a gente ser dentro da média do que fora da curva. E tem uma coisa, gente, que também, por exemplo, quando terminou o ciclo da gente na maratona, tá até Kleber aqui, que correu Porto Alegre, a assessoria preparou para a gente uma palestra para mostrar as provas que a gente ia correr, como ia ser, como é que estava organizada, mas eles fizeram um retrospecto da nossa preparação. Chocou a gente quando a gente viu que os 4 meses deu mais de 800 quilômetros que a gente rodou em 4 meses. Então, às vezes a gente leva aí um ano para conseguir chegar. Eu lembro que no início era 500 quilômetros em um ano, 700 quilômetros em um ano. Aí quando ele passou mais de 800 quilômetros em 4 meses, eu fiz, caramba, é um volume muito alto. Eu quis fazer em 2019 e Renato, na época, ele dizia, olha, eu acho que não é o teu momento. Mas a gente, cabeça dura, não, mas eu vou tentar, vou seguir. Hoje, quando eu terminei a minha maratona, eu tenho a consciência que Renato estava certo. 2019 eu não estava pronto para participar por isso. Estava muito pesado, só tinha feito 2 meias maratonas e tem que conhecer. Mas como se diz, né? Se quer insistir, pode acontecer o que aconteceu comigo e com o João Paulo. Tomara que não, mas você corre um risco de uma lesão aí por estresse. Uma fratura por estresse, porque seu corpo não está preparado para tanto impacto. Tem muita coisa aí chegando no... Tem uma pergunta. Vamos lá, ó. O Kleber colocou aqui, asfalto ou trail? Que eu gosto? Será que é isso? O que você gosta mais, asfalto ou trail? Cara, hoje eu já gosto do todo, né? Eu não estou fazendo mais distinção do asfalto ou do trail. Eu gosto do que eu gosto é estar junto do pessoal. Eu gosto do asfalto, tá legal vendo todo mundo. Gosto do trail porque eu consigo ver as pessoas e consigo sentir a força da natureza, né? Que já tô assim sentindo que a areia vai ser a mãe natureza bem conosco, né? Porque me falaram hoje que tá bem daquele jeito que a gente gosta, né? Mas eu gosto dos dois. Laminha. Eu não tenho mais essa parte de estar escolhendo só o trail ou só o asfalto, mas eu gosto dos dois. Eu curto os dois, assim, tranquilo, de boas. Beleza. Rafael Andrade. João Paulo, referência e divulgação da corrida de rua na Paraíba. Vários aplausos. Nosso José Brito está aqui aplaudindo. Aí, Neuro, perfeito, João Paulo. Isso é muito importante de ouvir. Respeitar seu tempo, suas vontades e seus limites. Ilzinha perguntando, João, quando você se descobriu apaixonado pela corrida? Eita, Ilzinha. Como eu falei, né? A minha paixão começou lá na primeira corrida, né? Que eu fiz, que foi ajudando o pessoal da igreja Batista de Miramar, né? Que foi o Sopão da Madrugada. Que eu nem sei se hoje ainda existe esse projeto aí, o Sopão da Madrugada, mas
foi para ajudar eles que eu participei da minha primeira corrida e daí eu me apaixonei e fiquei. Depois dessa corrida, o que é que acontece? Eu fui participar da Jump and Run, né? Então a Jump and Run também está na minha cartela de corredor, né? Porque eu acho que todo corredor sempre assim, apaixona-se pelo circuito das estações, aí também tem a Jump and Run para participar. E aí o Circuito das Estações também me fez dizer que era aqui que eu queria ficar. Então, o Circuito das Estações, por muitos anos eu participei de 5 quilômetros. E eu acho que de 2018 para cá eu nunca parei no Circuito das Estações, porque todo ano que tem circuito, eu tô lá. Ah, o povo fala, é quase a mesma cor de camisa, é quase não sei o quê, mas eu tô lá. Porque é um circuito onde a gente recebe os corredores, é onde tem pessoas que estão entrando, ou também pessoas veteranas gostam de estar lá. Porque o que representa para mim ali não é nem a cor da camisa, sabe? É o que aquela mandala vai mostrar e dizer para mim assim, eu estive lá. Então, eu gosto de circuito das estações, por isso. Então, assim, faço tanto apreço de dizer, vale a pena participar. E parece uma grande calorada, né? É uma recepção de gente que está chegando na corrida, gente que acompanha a gente na internet, aí quer ter esse contato lá. Fazia tempo que eu não corria as estações, viu? Eu lembrei tanta coisa correndo inverno esse final de semana. Lembrei dos que eu corri e a energia boa que é dentro das estações. Mais algum aí? Ó, Rafael também aqui. Também não é obrigado o corredor correr uma maratona. Dá para ser feliz em qualquer distância. Kleber, o cara até consegue, mas depois traumatiza e não corre mais. Já vi muitos assim. Márcia, João, acredito que muitos têm o desejo de fazer. Alguns fazem uma etapa para dizer, sou maratonista. E acaba desistindo porque traumatizou. Ou percebe que não tem muito prazer em fazer. Ser fundista ou corredor de longa distância é uma mudança para a vida. E o estilo de vida muda muito. João Paulo gosta de tudo junto e misturado. Aí, Morena. Ai, Deus. Ó, aí, José. Escorregadio, viu? Aquela ladeira lá. Boa sorte para... Tá falando em areia. Tá falando de areia. Em areia. E acho que é isso. Eu acho que esse é um papo que uma vez eu conversei com o Washington também. Que o Washington, na apresentação dele, o Washington já fez área maratona, tá? Ele disse, não quero ser ultra. Não tenho desejo de fazer ultra. Como também eu acho que era o corredor irônico que dizia, não quero fazer maratona. Ele até fez, mas eu lembro que anos atrás ele disse, não quero. Eu gosto de fazer os 5, eu gosto de fazer os 10. Acho que tem um grupo que às vezes quer fazer meio que um caminho obrigatório para as pessoas, né, João? O que é que tu acha disso? Existe essa ramificação, né? Talvez você só seja, desculpa a palavra, vou até botar o pi aí, se você fizer uma maratona. Só, olha, eu vou te falar uma coisa. Quem está me acompanhando aí, você, e vai ficar gravado, que sabe, eu não persigo história de RP. Eu não tenho esse negócio dentro de mim, porque eu quero bater RP, não sei o que, vou morrer se eu não fizer RP. Não, eu não persigo isso. O que eu quero é estar bem comigo, sabe? Quando eu vou pra trilha, aí o pessoal, eu te procurei, te esperei, mas tu ainda tava na trilha. Eu vou pra trilha, eu não vou... na verdade, eu nunca penso em pódio, não penso em nada. Eu quero só treinar e quero correr nas trilhas, filmar, conversar, me sentir ali, curtir o caminho, curtir o meu processo, sabe? É isso que me motiva, mas eu não persigo a história e nem quero estar dizendo pro povo, porque foi meu RP 30 mil, foi meu RP não sei o quê, não sei o quê. Louvável quem faz, quem gosta, quem quer, quem persegue isso aí, quem quer um pace maior, tranquilo. Isso não vai me fazer diferente de você que tem os 21K, você fez com 1h10, 1h15. Vou fazer meus 21K lá com 2h30, 2h22, mas fiz, estou tranquilo, fiz de boa. O importante é que eu não me lesione, que não me traga nenhum trauma, mas que eu aproveite, sabe? Porque assim, às vezes você se cobra tanto
Lá na frente você dizer assim, mas por que eu fiz isso daquele jeito? Se eu voltasse no tempo, eu não faria daquela forma. Né? Eu acho que Uhum. tudo tem que acontecer no natural. Mas, claro, vai acontecer com seus treinos, alimentação, tudo isso. Mas se eu te disser que eu tenho isso no meu coração de perseguir ou entrar nessa corrente que alguns teóricos grandes aí da mídia faz, não vai. Ó, vou contar uma coisa para vocês, eu não sei mesmo o caso dessa pessoa, mas teve que eu não gosto dessa palavra, influência, né? Nem blogueiro, não gosto muito dessas palavras. Mas teve uma influência aí que ele foi correr a maratona, se lesionou, passou um bom tempo, não estava fazendo o que tinha que ser feito, e aí passou de novo para reabilitação. Depois foi tentar de novo, se lesionou e foi para reabilitação. Mas ele também queria estar fazendo um RP na maratona. Então, e aí? O que fica? Então, assim, a lição que eu trago comigo é respeitar o meu momento. Se sair ali RP ou não, nos 5, 10, no 15, no 45, o que for, vai sair daquele jeito, vai ser louvável. Mas para eu estar assim, perseguindo que eu tenho que fazer o RP naquele dia, naquele momento, não vou acontecer, não vai. Isso para mim não dá, sabe? Não dá, eu não preciso estar simplesmente dizendo para o mundo inteiro que eu corri naquela corrida para poder fazer um RP, porque você sabe como é RP, né? Já falei mil vezes, você sabe como é que é RP. Não é porque você foi numa corrida nova, bateu seu tempo ali, você pode dizer que foi seu tempo. Mas RP só acontece quando você está no mesmo lugar, ali, na mesma distância, e você vai fazer o RP naquele tempo ali, daquela distância, não outras coisas. Mas desculpa aí, gente, isso aí, ó, vou falar novamente, é meu pensamento, né? Cada um tem seu pensamento, cada um faz e acredita aí no que vocês acham de melhor. Exatamente. E assim, a corrida é tão ampla, gente, que cabe todo mundo, cada um fazendo o que busca ali dentro. Eu entrei na corrida para tratar uma depressão. Então, se a gente daqui a pouco entra na noia, aí como é que fica o tratamento da depressão? Eu vou Vai ficar virar uma ansiedade, arrumando outras coisas para. Exatamente. entendeu? Kleber colocou aqui, ó. Também não, até o momento não me vejo fazendo ultra. Sou apaixonado pelo processo da maratona, mas ultra até então. Acho que tem uma palavra aqui legal, que é processo. Tem gente que ama o processo dos 5, tem gente que ama o processo dos 10. Porque a prova, gente, é o final. Se você. Tem gente que vai para a prova e detesta o treino inteiro. Tem alguma coisa errada, porque o bacana é a gente gostar do processo. É onde a gente está a maior parte do tempo. A prova é a consequência. Não é não, João? Márcia, como o João organiza seu trabalho e tempo dedicado às redes sociais? Como gosta de ler? Será que tem um anseio de contar sua história com um livro? Eita, ó! Várias perguntas assim, né? Eu organizo muito assim, meu tempo, tipo, a gente não tem tanto contato, talvez, com tantos organizadores. Então, assim, às vezes o organizador surge do nada com a prova e a gente tem que rebolar aqui como pessoas que vão informar vocês e aí naquele feed ali tem que pegar e já tem que colocar para divulgar e vocês ficarem nisso aí. Eu tenho muito naquela história de pensar no que vai acontecer, mas também não me deixo fazer, tipo, ó, na segunda-feira eu vou postar um tênis, na quarta-feira eu vou não sei o quê, na quinta-feira, lá, como os professores ensinam, você tem que fazer uma linha editorial, né? Às vezes eu não tenho essa linha editorial, não. Vem aí, vai ditando aí o que eu tenho que fazer, vou fazendo o que eu posso fazer, colocando o que acredito que naquele momento seja bom. Porque quando eu penso em conteúdo do Instagram, eu posso pensar no conteúdo que vai só. Como é que a gente pode dizer? Será que aquele conteúdo vai chegar no coração da pessoa? Eu preciso primeiro ver se chega no meu coração. Então, assim, se chegou no meu coração, vai chegar no coração do outro. Então, quando a gente for fazer um post, a gente tem que pensar se aquilo vai valer a pena para o outro e para mim também. Porque eu tenho que pensar, pronto, eu tenho que pensar que eu estou aqui produzindo, antes está do outro lado, então vou me colocar no lugar de antes, eu vou ver se aquele conteúdo, se eu estiver olhando do outro lado, se eu vou conseguir assimilar. Então, tem que ter muito essa balança. É tão tal que hoje
eu vou fazer um paralelo, viu, gente? Eu tava À vontade. olhando aí, tem algumas meninas e meninos que falam que é blogueiro, e aí, quando você vai olhar, não tem conteúdo na linha, né, do feed. Aí tem assim, só sunguinha, para pedir para a gente falar que tá querendo biscoito, né? Correndo de sunga, não sei o quê, bermuda coladinha, tal. Aí quando você vai escolar o feed, que vai olhar se tem alguma coisa falando, não tem nada que vai nos ajudar na parte do running, alguma coisa assim, sabe? Aí eu olho assim, eu faço criador de conteúdo. Aí qual o conteúdo criado aqui, né? Então, assim, eu penso muito no que eu vou criar, como eu vou criar, a forma que eu vou criar. Porque antes eu tinha um agravante, viu, antes? Antes eu postava muito já o bannerzinho do organizador, né? Mas aí, quando eu conheci Tucano também em 2022, ele começou a falar, por que você não faz o seu próprio bannerzinho para colocar? E aí foi quando eu despertei e comecei a fazer meus próprios banners. Só que, mesmo assim, antes, eu nunca fazia um repost ou algo que eu não indicasse a fonte. A fonte é aquela pessoa que fez. Por quê? O conteúdo não é meu, sabe? Me preocupa muito quando Isso. eu vejo pessoas repostando tal coisa e não dá os créditos de quem fez. Você tem que você tem que se apoderar de uma informação, alguma coisa de alguém, ou que alguém falou, algo do tipo tal, coloca lá as pinhas, coloca lá quem fez, tal, tal. Meus últimos vídeos que fiz de tênis, quem filmou para mim foi Lívia. E eu falei para ela, eu não curto essa história de fazer porque tenho um Instagram de corrida, tenho que divulgar e não dar o crédito de quem fez. Não, o seu nome vai para lá. Eu falei, não precisa, o seu nome vai para lá sim. Quem filmou foi você, quem dirigiu foi você, quem editou o vídeo fui eu. Então, tem que estar lá, sabe? Então, assim, me doía muito quando eu fazia meus posts e existia pessoas que pegavam isso aí, colocavam na sua rede social como se fosse dela, cortava meu nome, cortava tudo para ter encaixadinho lá e não indicava. Isso aí mexeu comigo. Isso aí me tirou tanto do sério às vezes que eu pensei até em desistir, sabe? Eu pensei muito, já pensei vários anos em desistir do Instagram, deixar meu Instagram para lá. Só que aí minhas amigas falavam, não, seu Instagram é referência, você sabe que ajuda muita gente, e de fato, né? Não é demagogia minha, mas assim, as pessoas que podem contar comigo, sabem que podem contar comigo, que tá comigo até hoje, elas sabem assim, que eu movo o mundo para encontrar aquilo que elas precisam, sabe, de informação, algo do tipo. Quando alguém me pergunta algo, eu falo logo, eu não sei isso aqui, mas vou pesquisar. Aí a gente para, viu, Márcio? Eu paro às vezes à noite, em vez de estar estudando, eu estou com a monografia parada faz 2 anos. E eu não consigo raciocinar para terminar ela, fazer ela. Mas eu paro para estudar aquilo que a pessoa precisa. Ah, é um tênis? Na assessoria eu dou palestra de tênis, porque eu consumo muito essa história de ver eu vejo Edu, eu vejo o tênis 1 minuto, eu vejo maneira de corrida, vou pegando umas peças-chave do tênis que se adapta tal. Aí junto assim e falo, eu acho que dá. Porque se eu for ficar só com o tênis certo, talvez não dê certo. Então vou pegando e vou fazendo. Então assim, esse pensamento que eu vou agregando no meu Instagram. É uma mescla. E sobre a história de contar a minha história num livro, eu fico com muito medo, porque assim, a minha história não foi fácil. Até hoje eu costumo dizer que a minha vida não é fácil. Meus pais nunca foram de ter posses, nunca foi a gente não foi uma família que a gente pode dizer assim, eu sou só herdeiro, vou só viver de água fresca. Não. Na minha casa, nos anos 90, a gente já passou fome, a gente já comeu só farinha com água, sabe? Quando tinha só um biscoito, a gente dividia, porque eu sou o primeiro, né? Somos 4 irmãos. Aí primeiro veio eu, depois de um tempinho veio minha irmã, e depois veio minha irmã e meu outro irmão em sequência. Mas quando a gente não tinha comida lá em Sapé, no período que foi daquela fome braba aí, nos anos 90, que tinha o cólera e tudo mais, minha mãe perguntou se aí minha irmã podia sair para a gente conseguir alguma coisa para casa.
E, gente, eu vou falar pra vocês, não é fácil a gente sair pra ir na rua. Eu não conto isso pra todo mundo. Eu tô abrindo pra vocês, acho que já falei só uma vez, que eu não gosto, isso me traz recordações que não são legais. Mas a gente saiu pra rua e a gente voltou pra casa só com uma bolacha de Jaú. Sabe? A gente não conseguiu, porque ninguém tinha que dar. Ninguém no bairro tinha o que doar. Porque se tirasse da pessoa, ia faltar para elas. Então não tinha. E a gente voltou para casa e a gente chorava muito. O que foi que a minha mãe fez? A minha mãe já trabalhava na escola como merendeira, de manhã e tarde. E aí tinha que sobrar tempo para ir para o matadouro para pegar vísceras do boi, para a gente poder comer, sabe? Então minha mãe ficava esperando que o pessoal tirasse as coisas do boi lá, limpasse tudo para minha mãe pegar tipo aquele ovo de boi que o pessoal fala para comer, ou algo desse tipo. Ou no sábado, no domingo, meu pai ir, né, que estava desempregado, ir no pescar e às vezes trazer um mussum para a gente almoçar, sabe? Então assim, passou uma fase que não foi tão legal. Então assim, hoje eu dou valor às coisas que eu tenho. É fácil? É, não é, mas eu trabalho para conquistar. Então, nesses anos todos passados, a gente sofreu bastante, mas minha mãe sempre colocou a gente para estudar em escola pública, que a gente não tem condição de particular, nunca consegui fazer cursinho. Né? Mas a educação era a primeira coisa da minha casa. Se a gente fosse sair para algum lugar, minha mãe já dizia assim: vai para casa do amiguinho, vai para tal lugar, não vai sair do carro, sabe? Não vai pedir nada. Você só vai se levantar se eu disser que faz. Hoje é diferente, né? Mas no meu tempo não era desse jeito. Então foi essa educação do não pedir que minha mãe ensinou, que hoje eu também não consigo dar passo de pedir tal coisas. Quem tiver, até às vezes já falei até com o Rafael Terry Cruz, e falo para a Alice, minha fisioterapeuta, eu não consigo chegar, eu tenho maior vergonha de chegar e pedir tal coisa. Eu não consigo. Sabe, se tiver de chegar para mim um tênis, ou uma camisa, ou uma meia, ou alguma coisa, as pessoas vão chegar até mim e vão dizer assim: João, tô te dando. Mas eu não consigo pedir. Eu tenho vergonha, até seu gimbal, naquele dia que eu pedi emprestado, que ainda estava aqui comigo. Eu tive vergonha. Como eu vou chegar e pedir? Porque eu não aprendi a fazer isso, sabe? Eu não consigo fazer, eu não consigo dessa forma. Então, assim, é uma vida que se eu fosse colocar na caneta, ia passar por muita coisa, muitos traumas também. Que tem um que é muito forte, eu não quero compartilhar, mas que a rede social também me trouxe uma coisa que eu não tinha, que se chama ansiedade. E acho que vocês são um dos primeiros que estão sabendo disso aí. Mas isso me dói, sabe? Porque a gente tem que às vezes, transportar a vida da gente num saquinho, esquecer que é nossa e fazer coisas para vocês. Então, assim, gera uma certa ansiedade do que eu vou apresentar. E é forte. E às vezes é muito forte mesmo. Mas a gente está buscando aí a ajuda de psicoterapeuta e vai caminhando. Meu amigo, gratidão pela confiança. Gratidão. Olha, se eu já tinha um respeito por você, com essa história aí, o respeito agora dobrou. Então, gratidão por estar confiando, estar falando isso aqui. Acho que é muito importante, porque, como eu falei já em alguns lives, eu não sou especialista em nada, então não faço live para ensinar ninguém a correr nada, mas uma coisa que me ajudou muito na corrida, eu tenho o meu problema da obesidade, tenho o problema do meu filho que é autista, mas quando eu entrei na corrida e comecei a conhecer as histórias das pessoas, aí você vê que a sua história talvez não é tão pesada. E aí, esse é um espaço justamente que a gente tenta trazer um pouco disso. Porque todo mundo conhece a gente na hora da festa, na hora da corrida, do pódio, de tudo. E às vezes parece que a vida da gente é a vida da novela. É só coisa linda, ganhando coisa, indo pra lá. E escutar uma trajetória como a tua, João,
torço muito para que você consiga trabalhar seus traumas aí nas terapias, que um dia você consiga escrever esse livro, que eu tenho certeza que vai ser um livro que vai inspirar muita gente, como você já inspira, e com certeza, com esse seu relato de hoje, muita gente que está aqui pode se sentir privilegiado em ter escutado isso de você, E tá? uma coisa que eu não gosto, antes, assim, sabe, de abrir essa caixa, né? Porque é uma caixa que a gente carrega, né? É que É. talvez para algumas pessoas que não nos acompanham ou que nunca conhecem o nosso trabalho, tá chegando às vezes assim, acha que a gente está se vitimizando, né? Ah, é vitimizando por isso. Então, assim, eu não gosto muito de falar. É Uhum. igual que eu demorei um tempão, eu demorei 5 anos para poder falar dessa minha doença degenerativa que eu já tratei, que é o tremor essencial, né? Então, Uhum. eu demorei que só para poder escrever e dizer que eu tinha, porque eu tinha receio de como ia chegar a mensagem para as pessoas do outro lado. Mas graças a Deus, muita gente se identificou e começou a ver que precisava buscar a ajuda de um profissional. E então isso é muito legal, sabe? Então, às vezes a gente fica com medo de mandar nossos, sei lá, traumas, alguma coisa para as pessoas. Mas alguns Uhum. têm que ser prudentes, né? Alguns têm que ser prudentes. A gente não pode tá muito assim, Não, com né? certeza. Mas, Até porque tem que se proteger também. mas assim, a nossa função também aqui, às vezes torna perigosa de alguém começar a rodear a sua casa, já lhe perseguindo por ser um fanático, né? Que isso aí também é algo bem que tá me utilizando um pouco, mas não vou abrir. Que coisa dizer, até esqueci. Tá vendo? Tá dando uma de tucano na cabeça da pessoa. Agora. Sim, mas voltando, Então às deixa vezes eu... as pessoas Lá. pensam que a gente tá aqui, a gente grava numa loja, algo do tipo, a gente tá ganhando aqueles tênis com todos, né? Quem dera se eu tivesse ganhado a coleção todinha de Corre 3. Corre 3, corre vento, corre trilha. Eu sou louco para ter os corres, família corre. Mas não tem jeito, sabe? Eu passei da minha primeira maratona, eu passei vários tempos com o meu Boston 7. Continuo usando o bichinho na Uhum. academia. Não teve como comprar o 8, 9, 10, 11, porque é uma família que eu adoro muito, o Boston. E depois disso, eu fiquei com o meu Fila KR4, que hoje já está no KR6. E, ó, continuei usando o bichinho acabado, me dando lesão e tudo mais. Foi quando eu ganhei pela primeira vez, que eu já soltei vários fogos, agradeci a Deus, botei o joelho no chão quando eu chego com esse tênis em casa, que você sabe que a gente tem que agradecer muito a Deus pelas coisas que nos acontecem, seja o que for. Agradeci muito por esse tênis que me ajudou. Aí, nesse período agora de que eu estava sem, eu não sabia o que fazer, né? E aí, para poder participar da prova da Olímpicos, eu tive que comprar o Corre 3. Não ganhei, eu tive que comprar o Corre 3 para estar na prova da Olímpicos em setembro. Mas não é fácil, a gente rala pra caramba aí para um dia, quem sabe, uma marca ou alguém vai olhar pra gente e dizer assim: toma aqui 3 tênis para tu testar, toma aqui um tênis para tu testar, né? Toma aqui uma meia, pronto. Os meninos da... Ai, meu Deus, agora me falhou a memória. Mas o Júlio, com a esposa dele, tem uma lojinha também de meia, me deu 2 meias para testar. E aí eu falei verdadeiramente para ele, ó, vou testar essa meia, mas vou falar para as pessoas se que funciona ou não funciona. O Rafael me deu a compressão. Caramba, a compressão da Compress é maravilhosa. Já falei sobre isso e tal, mas a outra meia que ele me deu de compressão me comprimiu tanto, mas também falei e agradeci por isso, né? Então, assim, uma coisa que eu digo pra você, eu gosto de ser parceiro. Então, se você é meu parceiro e a gente tá nessa vibe junto, eu gosto de ter tudo para os parceiros e nunca ser só a pessoa, né? Então, cada pessoa que me doa alguma coisa, que me traz alguma coisa, que adiciona na minha vida, eu sou muito de agradecer. Hoje eu tenho a Lili do Ponto Natural, sabe? Tem a Sport Life também, tem a Quintura Histórica que o Léo botou aí, que foi os mix do Horário Meias. Tem os meninos da TR Cron, da R83. Então, assim, tem o Fábio da Trum. Então, são pessoas que vêm somando aí que eu gosto de ser parceiro. Tem o Gil lá de Remígio, de Remígio, tem o Gil daqui do Circuito JP. Então, eu falo para você, quando eu entro naquele projeto, assim, eu gosto de entrar de cabeça. Você percebe muito que eu falo muito dessas provas que eu admiro e tal, mas porque eu sou parceirão daquilo que eu gosto de fazer. Legal, meu amigo. E merece. Como você diz,
você não começou ontem, você já está trabalhando nisso há 5 anos e ajudando muita gente. Então, não caiu do céu. Isso aí é trabalho. Ó, Morena está trazendo aqui, vamos dar uma rodada aqui para JP respirar um pouquinho. Deixa ele respirar aí. E aí, pessoal, quem está chegando, boa noite. Ó, se puder, joga aí nesse aviãozinho a live, manda para os amigos, convida para cá. Vem seguir o JP, vem seguir o Corrida da Pesada, manda aí tua pergunta, enquanto o nosso convidado aqui bebe uma aguinha. Somos dois, Anderson. Entrei na corrida para me ajudar a emagrecer, mas agora ela é a minha terapia. Ansiedade, para ansiedade, para depressão também. Léo Ribeiro, tem gente que só quer o resultado e ignora completamente o processo. O problema é que sem processo não há resultado. Exatamente. Boa noite, Raicinha, Vinícius, Suênia, Ricardo. Kleber, conta um pouco sobre a sua relação com o Tucano. Sempre vejo vocês juntos criando conteúdo. Vocês são top. Agora tem história. Quer que eu responda agora ou você quer ler mais aí? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que Raíssa também fez uma pergunta aqui, né? Aí você fez. É que você é o mestre aqui do Instagram. Eu estou aprendendo agora. Se quiser, pode ler a de Raíssa. Ela colocou assim, como criador de conteúdo, você sente que as grandes marcas deixam de lado os influentes paraibanos e nordestinos? Deixa eu responder logo o Kleber e a gente volta para essa bem rapidinho. Né? Tá bom. O campo de parceria, a gente começou, ele já me acompanhava, mandava mensagem, perguntando X corrida, Y, quando ele começou aí, a gente trocava figurinha no Instagram. Mas o nosso contato aconteceu lá na Trum de Guarabira, que ele falou aí também para o Anderson, terça-feira, que foi quando ele estava dançando e estava tomando a Preciosa, a cachaçinha lá. Tem até no vídeo dele. Então, dali a gente começou a conversar e a construir alguma coisa assim, que seria de primeira instância uma vez ao mês, para fazer falar das corridas e tal. E aí se transformou em lives semanais, que a gente fala muito de corrida e tal, às vezes é um assunto mais sério, né? Mas foi desse jeito, e aí quando começou a despontar aí, com o jeito dele de ser, né, dessas alegria que às vezes, que ele também falou que às vezes eu pego no pé dele para dizer que não é assim, porque eu falo sempre para ele que às vezes tem um gênio muito forte, às vezes ele tem que ser a razão dele, e às vezes eu digo para ele que não é desse jeito, tem que ser por outro caminho, sabe? E foi nessa construção que a gente tá aí do ano passado para cá nas corridas, fazendo as corridas, fazendo nossas turnês, como eu falo, a gente já fez turnê em Recife, Campina Grande, e por aí vai. A gente denomina turnê, e esse final de semana a turnê vai ser em Areia, né? Mas é dessa forma, assim, a gente busca muito, trabalha muito, que não é o crescimento só nosso, mas o crescimento por completo de todo mundo. Hoje, a Raíssa tá aí, sabe que eu tenho uma vontade muito grande de reunir todas essas pessoas, assim, a gente que trabalha nessa rede social para pessoas, para os atletas, a gente se reunir um dia aí para a gente trocar figurinhas, para fazer um encontro mesmo nosso e trocar ideias, né? Porque às vezes o Anderson tem uma ideia melhor, eu tenho uma ideia que pode ajudar o Anderson, ajudar o Kleber, ou ajudar quem for. E hoje eu não me preocupo, como antigamente eu me preocupava, se entrar alguém para falar de corrida de uma pessoa, em qualquer outro lugar. Não. Eu falo sempre, o que dá para mim, dá para todo mundo. Porque se eu ficar nessa noia que eu tenho que derrubar o Anderson, o João, não sei quem, para sobreviver no digital aqui, eu vou sair para lugar nenhum, sabe? Então, assim, o Anderson tem o carisma dele, vai acompanhar, vai fazer tal coisa. O Tucano tem o carisma dele, aquilo aí vai fazer tal coisa. Então, assim, eu não sou daquela pessoa, como eu escrevi, eu sou muito tímido. Eu não sei como é que hoje eu trago assunto, falo assunto para vocês, como consigo abrir o coração e falar alguma coisa. Porque eu não considero, eu não gosto tanto da minha voz no vídeo, no áudio. Não gosto de estar aparecendo muito, eu gosto muito dos bastidores, estar fazendo tal coisa. Mas foi daí mesmo, para rolar tanto, que a gente se deu essa liga aí de estar juntos aí, fazendo os trabalhos, lives e corrida, cobrindo, fazendo vídeo, que ocorreu essa nossa parceria.
Legal. E aí, a Raíssa aí com essa historinha? Ah, talvez hoje o Brasil esteja olhando para a gente. Eu costumo dizer que eu acho que João Pessoa está se tornando referência grande aí em corrida de rua, em esporte, em treino e tudo mais. Então, eu acredito agora com essa vinda da Olympus aqui para o Conde, eles devem estar de olho nas redes sociais, sim, de todo mundo, os vídeos de todo mundo, o que os organizadores estão fazendo, estão olhando, né? Outras marcas estão olhando, com certeza vai também nesses dias brotar por aqui, porque talvez os grandes centros chamem mais atenção por acreditar que tem mais pessoas, né? Então, a gente consegue ver que as marcas chegam até Recife, foi algo que eu já questionei várias vezes também para uma grande marca aí, de só olhar para Recife, não olhar para João Pessoa. Mas eu creio muito firmemente que se a gente fizer um trabalho legal aqui, todo mundo mesmo, a gente vai conseguir atrair as marcas, né? Pode chegar para o Anderson, pode chegar para a Cultura, pode chegar para a Raíssa. O que a gente tem que fazer é celebrar que essa marca chegou para alguém. A gente não pode ficar com inveja porque chegou a marca para fulano e não chegou para mim, não. Vamos celebrar juntos, porque só tende a crescer para a gente. Então, assim, um dia vai chegar, sabe? Seja para um ou para outro, mas um dia vai chegar. Uma grande marca vai olhar, depois a segunda grande marca vai olhar, e aí a gente vai fazendo o trabalho. Eu acredito nisso. É o que eu acredito. Legal. Eu nem notei, mas a gente já vai com quase 1h20 de Meu live. Deus. Do tanto que tá bom. Eu tô congelado para você, porque aqui eu tô sem conseguir Não, mexer para mim tá no normal. chat do Você quer que eu pessoal. veja? O chat aqui Você para quer que eu mim. veja aqui? Veja, veja, por favor, se tem mais alguma questão, Tá. porque para mim travou aqui, eu não tô conseguindo mais subir. Depois da Raíssa, a Gil veio dizer assim, desistir de jeito nenhum, que era quando eu falava que eu queria desistir do Instagram. A Ilzinha tá falando, se for bolo de noiva, tu pede. Pode levar o bolo de noiva pra areia, tô querendo. O Léo falou que eu sou muito maior que tudo isso. O que mais? Foi entrando gente, a Sport Life entrou, já falei aí da Sport Life também, né? Tá nos acompanhando. Abração ao pessoal do Sport Life. Já receberam também a gente lá muito de boa, os meninos são excelentes. E a gente vai vir com o sorteio deles, viu? Já tá vindo aí E sorteio. eles lançaram agora o Sport Life Meias, né? Então tudo que é sobre meias vai estar só no Instagram, assim, de meias, para quem quiser comprar meia de Isso. compressão, meia colorida, meia do autismo, que é um tema que eu quero muito falar aqui numa segunda-feira no meu JP, sabe? Mas para poder falar, eu preciso também ler e saber, porque não é de qualquer forma, né? Então, assim, a Isso. gente precisa entender o que falar, não é falar qualquer abobrinha. Você sabe muito bem disso aí. Tem muita coisa que o povo fala por aí que não tem nada a ver. Já que você falou da meia do autismo, Luiz, que fez os desafios do Porto Alegre e o desafio do Rio, seguidos, ele agora está começando uma campanha para trabalhar com os organizadores e com os legisladores, uma forma de um diferencial de pagamento para pais de autistas em provas, por causa do custo das terapias. E aí ele vai começar a correr com meias do autismo nas provas dele, Legal. para chamar a atenção. Então, abração, Luiz, ele falou para mim, eu dei super força para ele, eu digo, pô, cara, legal. Quando chega uma ideia assim para fortalecer, a gente que tem uma certa condição, mas tem muita gente que não tem condição. Tem muita gente de várias faixas aí sociais, que os custos são altíssimos, e aí participar de prova hoje em dia já é complicado, porque o preço não é tão acessível. E para quem tem esses custos, aí fica mais difícil ainda. Então, como você falou do autismo, eu lembrei, a saudação aí para o Luiz, e estamos juntos aí na campanha também para ajudar o pessoal. Aí a Sport Life colocou aqui, perfeito, no esporte é para todo mundo ser ajudado, é verdade. A Márcia tem outra pergunta. Você que acompanha o mundo dos influencers e criadores de conteúdo, percebe o rumo que as empresas e o público deve estar levando? Sim, eu percebo que hoje, assim, essa parte de influencers criadores, a palavra influência, como eu falei, já não gosto muito, porque hoje, quando acontece alguma coisa na mídia de errado, é que influência X fez não sei o que de errado, influência Y fez, aí assim, eu não gosto muito dessa palavra aí, mas existe. Então, o que acontece? Hoje, algumas as empresas lá do Sul não estão procurando, às vezes, grandes influenciadores que tenham 30 mil
pessoas, 50 mil pessoas, mas um Instagram que tenha pouca pessoa, porém que seja referência naquela localidade, que seja referência em tal coisa. Hoje temos influenciadores negros, cabelo afro, gordos, magros, temos uma infinidade, né? Que antes o padrão era ser branco, o corpo atlético e tal, mas as marcas já mudaram sobre isso, né? Então, assim, o que eu queria muito e quero muito aqui em João Pessoa era que a gente pudesse girar a economia das empresas aqui de João Pessoa. Mas para que a gente consiga fazer isso, as pessoas consigam consumir os produtos, a gente precisa que as lojas também olhem para a gente, sabe? Dizer assim, ó, sei lá, vou te dar esse mimo de você fazer isso aqui, você falar, você dizer, passar. Eu adoro muito. Eu não tenho esse problema. Eu gosto de ir muito na Sport Life. Quando eu vou lá, eu fico aperreando os meninos. Ó, me dá isso aí que eu vou filmar isso aqui. Eu gosto de filmar aquelas pomadas de assadura, né? Porque muita gente brinca, mas vou te falar, viu? No verão aqui, você sofre. Então, assim, tem um rolãozinho lá que você passa para não ter fricção de assadura e tudo mais. E às vezes a gente brinca. Tem gente que gosta de se assar, né? Mas coloca lá. Aí eu pego, me dá esse óculos, não sei o que e faço. Vou na Mega Choice, aí eu pergunto logo. Eu posso botar uma roupa aqui, uma meia, e calçar os tênis e fazer? Pode, não sei o que e faço. Aí eu já perguntei ao Alisson da Freehand. Eu disse, Alisson, preciso ir na tua loja, cara. Eu tenho que ver X marca que eu não conheço ainda, porque eu quero ver o produto. Aí eu vou falando assim para as pessoas, sabe? Mas falta um pouco muito isso assim das empresas, dizer assim, sem a gente nem falar nada. Diz assim, Anderson, passa aqui pra gente mostrar um produto, sei o que, eu gosto do seu perfil, eu queria apresentar isso e tal, sabe? E aí a gente ia fazer essa girar. Eu falei isso no podcast do Eli, eu acho que a gente mudaria o cenário mesmo, aí as pessoas entenderem que a gente tá aqui na Paraíba e a gente tem muito futuro pela frente aí, muita coisa nesse caminho, porque se você perceber, esse ano foi um boom de corridas. Então imagina 2024, sabe? A maratona aí tomando outras proporções. Imagina o tanto de gente que vai vir quando pesquisar corrida de rua, vai encontrar um Anderson, uma Raíssa, um Tucano, um Kleber, sabe? Um Jura. Vai ser todo mundo aí, porque quando tá naquela região, o Instagram vai, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei a correr em 2016, a gente já não tinha quase assessoria. E informação é que não tinha mesmo. E hoje em dia está tendo muita coisa. E tem uma coisa que a gente fala dos grandes centros, mas você já correu fora, você pode confirmar isso, JP. O nível das organizações das provas daqui estão deixando a gente mal acostumado. Porque é um pós-prova que não existe aí fora. A gente vai para as provas aí, o kit, a organização da prova, o pós-prova. Então, a gente está ficando uma referência muito grande. Tanto que muita gente de Pernambuco e do Rio Grande do Norte já achou o caminho da Paraíba, porque o nível de organização das provas é alto, a qualidade do que entrega é alto, o suporte que dá para a família é alto, e isso atrai muita gente de fora. Então, tem hoje muita gente na internet que pode estar ajudando também nesse sentido de como a gente aproximar as marcas, as clínicas. Você vê que todo mundo está em nutricionista, todo mundo está em fisioterapeuta, todo mundo está em academia, todo mundo consome suplementos. Então, é um nicho de mercado que roda muita economia. E a gente ainda não atingiu nem 10% acho que nem 5% do potencial do que a gente tem por aqui. É dessa forma que eu penso. Então, assim, fazendo um adendo, que eu lembrei agora de um seguidor, que eu não gosto muito de falar seguidor, mas a gente tem que dizer assim, né, dessa forma. Mas se tornou um amigo meu, porque ele é lá do Natal e a gente conversa muito, ele pergunta muito de prova daqui, adora vir para cá, né? Quando abriu a prova da maratona, ele já se inscreveu logo e tal, e gosto demais de conversar com ele sobre isso. E eu quero só dizer uma coisa para vocês. Quando vocês me veem, talvez vocês tem gente assim, eu não te vi na corrida. Eu sou tão quietinho, antes viu? Eu sou tão quieto quando chego na corrida que talvez ninguém me vê. Porque eu não consigo e eu não quero. Tô falando por mim, certo? Eu não quero forçar uma pessoa que eu não seja. Eu quero continuar como eu sou. Eu não quero perder minha essência,
do que eu construí esses anos todos para me tornar uma pessoa errada. Né? Eu vi uma coisa nesse Threads agora, uma menina que tem um perfil, aí uma moça mandou várias perguntas para ela no inbox e ela demorou para responder ou não respondeu. A menina começou a meter o pau nos comentários, dizendo que ela não respondia e tal. Ela pegou, fez os prints e jogou na outra rede, né? Que começou agora. Eu não quero ser essa pessoa. Então, eu quero manter meu padrão. Todo mundo que manda mensagem para mim sabe que eu estou aqui da tela, sou por trás da tela, eu respondo aqui, seja lá fora. Né? Então, eu sou essa pessoa. Não pense que eu vou simplesmente chegar pulando na frente de vocês, algo do tipo, sair abraçando, não. E se vocês querem, pode falar comigo. Eu não mordo, assim, eu sou tímido ali, né? Mas muita gente que pede para tirar foto, eu tiro foto normal, converso, pergunto como vai, como foi a corrida e tudo mais. Porque eu não consigo, assim, eu fico acreditando que eu estou invadindo a privacidade da outra pessoa, sabe? Eu fico com receio disso, eu não gosto. Aí eu fico lá retraidinho. O Pablo mesmo da fotografia fala, eu nunca te vejo nas corridas. Eu falo assim, você vai me encontrar às vezes ali pelas tendas de assessoria, né? Ou lá na frente do palco dançando um pouquinho, porque eu acho que só domingo que eu não consegui dançar muito por causa da chuva, mas na outra corrida que teve lá na Estação Ciência, que foi a primeira primeira etapa foi outono, eu dancei muito, eu dancei tanto que faltou perder as pernas. Mas vocês vão me ver dançando na do rock. Na do rock vocês vão me ver dançando muito, que eu quero curtir meu momento. Porque quando a gente tá correndo, se eu tiver com câmera, como eu não sei muito manusear a câmera, isso aí já fica para antes e praticando, né? Eu fico muito focado no que eu estou fazendo ali, porque eu quero trazer algo de melhor. E às vezes, quando eu não consigo trazer de melhor, eu nem posto. Nem fico com receio, sabe? Então, já domingo, durante a corrida, a minha câmera deu um pane lá no meio do caminho, aí eu tive que parar, trocar a bateria para funcionar. O vídeo vai ficar, se fizer, vai ser desse tamanho assim, bem feinho, mas talvez eu coloque. Né? Mas, assim, como o Kleber tá falando aí nos comentários, eu sou meio acanhado mesmo, assim, eu tenho esse medo. Aí eu fico perguntando, será que é por isso que o povo não consegue chegar perto? Né? Porque você é tão acanhadinho assim. Mas quem me conhece sabe que quando chega perto a gente faz uma maior festa e é legal. Pode chegar, gente. Ele é muito gente fina. E uma pessoa que tem um conhecimento e o melhor, gosta de compartilhar o conhecimento que tem. Porque tem muita gente que tem conhecimento, mas não gosta de passar para que os outros não saibam. JP não, ele gosta de compartilhar, ele gosta de ver as pessoas evoluindo. Eu lembro quando eu estava chegando na de Belém, logo depois que eu estava terminando, tinha feito a minha meia, voltando de cirurgia, tudo. Na hora que eu encontrei com o JP, ele pegou e fez. E aí, tá se sentindo preparado? Eu digo, rapaz, o homem viu a minha postagem mesmo, ó, que eu falava que eu estava me preparando. Não, acho que dá. Então vamos. Bom, gente, acho que vencemos aí o chat, JP. Não, ainda tem aqui, deixa eu ver. A Sportlife falou que adorou a ideia sobre a história do autismo e depois quer conversar com vocês sobre algo bem legal. Ó, você e Luiz aí já vê aí depois com a Sportlife. A Morena tá falando o Anderson e Micael mandou um abraço. Ah, é os gêmeos. É um dos gêmeos dela. O Marlon, que também é de Pernambuco, aí falou que chegou aí. A Márcia falou, muito conteúdo e o legal é que está oferecendo. Aqui o nível das provas são excelentes. O Marlon falou, concordo, João Pessoa hoje é referência em organização, o nível está lá em cima, estão de parabéns. Aí a Gil colocou que para me achar é só me procurar na frente do palco que eu vou estar dançando. A Morena colocou, eu que te aperreio. Não aperreia nada, a gente vai se desenrolando aqui, né? Aí o Kleber colocou, JP é meio acanhado mesmo, né? É verdade. E aí a Márcia finaliza dizendo que dançou muito comigo lá no outono. É isso. Finalizamos o chat. Muito bom. Gente, essa foi, eu sempre digo, eu não vi a hora passar, mas essa de JP realmente eu desconsiderei tempo. Eu peço até desculpa a ele se eu tomei muito tempo dele, porque o negócio fluiu, que eu esqueci do relógio. Simplesmente foi isso.
como eu disse, eu tô aqui brincando, né? Eu disse, eu não sou profissional da área, eu tô aqui brincando. Quem quer ficar brincando, aí fica brincando. O bom foi que você não pegou o Instagram quando ele era só de 1 hora. Tipo, a gente tava perto de 1 hora e ficava contando uns segundos, a gente tinha que fechar a live e abrir de novo. Sabe? Era bem complicado. Agora não, a gente tem 4 horas aí que pode falar à vontade para gerar conteúdo. Ah, que legal. Pois, meu amigo, não tenho palavras para agradecer. Acho que todo mundo que está aqui, agradecer todo mundo que participou, todo mundo que deixou sua pergunta, deixou sua contribuição, sua mensagem. E JP, depois de hoje, conhecendo um pouco mais ainda, só aumentou minha admiração, cara. Como eu disse, aqui eu procuro nesse espaço conhecer histórias. Quando alguém se sente à vontade de contar a história dele aqui, eu fico muito feliz. E você é um cara, um vencedor. Um vencedor realmente, não por causa de corrida, mas um vencedor da vida. Então, parabéns, gratidão por você ter topado vir para cá. E fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, suas despedidas. E vamos nos encontrar lá em Areia. Eu peço desculpa aí se falei bastante. Algumas coisas que às vezes talvez a gente fale no digital não seja tão legal para todo mundo, mas como eu torno a dizer assim, é o que eu penso, né? Peço desculpa aí, talvez tenha ferido alguém, mas é o que a gente tem que seguir, né? Então posso aqui dizer que concordo com tudo, mas eu concordo com aquilo que eu estou levando. Anderson, muito obrigado. Desculpa ter tomado também seu tempo aí, né? Que hoje também foi corrido para você. Né, mas espero que a gente possa ter mais parcerias ao longo aí de vários anos, vários e vários anos, que a gente não fique só nessa, mas que a gente tenha outras interações. Quero muito depois ver com você, já deixo o convite com você e com o próprio Luiz Duarte para a gente falar do autismo. Vai ser algo que é uma pauta que eu quero trazer, mas no momento que eu dizer para você assim, eu estou preparado para a gente dialogar, para a gente falar termos, o que como é que eu posso dizer, meu Deus? Não é nem remédio, aquilo que a ciência preconiza hoje, que precisa ser utilizado, né? Porque não é uma tarefa fácil, pelos relatos que eu assisto, eu vejo algumas coisas, não é fácil para pai de autistas hoje levar essa vida, né? Porque é uma vida dedicada, exclusiva. Acho que até o Kleber também fala muito disso no Instagram dele, né? Isso, Kleber ele também é pai de autista. No Instagram dele, e as pessoas não respeitam, não conseguem entender quando a pessoa sai com o filho para ir para uma festinha, para a rua, alguma coisa assim. Então, eu não quero chegar aqui de mãos abanando para poder tratar de um assunto tão sério e tão preciso que é nos dias de hoje. Então, eu quero voltar para cá com uma gama de informações que a gente possa trocar essa informação e seja bom para vocês e para as pessoas que vão receber esse conteúdo, né? Que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto aqui em João Pessoa, né? Não, com certeza, amigo. E já topo o convite de cara. E também, o que você precisar de informação, a gente tem aqui algumas coisas, a gente pode ir te passando também para ir te ajudando a entrar nesse mundo. Vamos sim. A Morena está dizendo assim que não é fácil, né? Somos descriminalizados e tal. É isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente vai estar na turnê de Areia esse fim de semana, né? Mas a semana que vem a gente volta porque tem o rock aqui em João Pessoa. Estou feliz de ter conversado com vocês, de tirar esse tempo. Eu voltei correndo do trabalho na chuva, na moto, aí com medo de acontecer alguma coisa, mas vim devagar, cheguei. Mas vocês me encontram toda segunda-feira no meu canal, ou às vezes na quinta-feira, sei lá, dependendo aí o que acontecer da programação. E vou continuar buscando aí coisas boas pra gente, né? Trazendo informações, o que eu puder ver de tênis e saúde e tudo mais. Vocês não vão ficar desamparados, não. Dia 10 eu quero todo mundo aí mandando parabéns, pelo menos aí para o Corre JP, que dia 10 é 5 anos do Corre JP aqui com vocês. Valeu, meu amigo.
E você que ficou assistindo nossa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, gratidão, gratidão a todo mundo. Semana que vem a gente não vai ter live, porque eu vou estar viajando, e aí eu não arrisco o perrengue que a gente passou com o Washington de fora sem internet, mas na outra semana a gente vai ter dose dupla novamente. E aí vamos estar com Eliana Morena, que é a nossa ultra, que está no trail, está no asfalto, está em todo canto. Se recuperando. Está se recuperando, e aí vai trazer um pouco da história dela. E vamos estar com a Ayana e Thiago, da AT, Assessoria Esportiva, para trazer um pouco da história deles aí, essa assessoria que está ganhando espaço e que também tem uma história muito bacana dos dois. Então, até uma próxima, gratidão e a gente se vê em areia. Simbora. Valeu, gente! Tchau.